Título V e da apuração. Capítulo I e dos órgãos apuradores. Artigo 158. A apuração compete I. Às juntas eleitorais quanto às eleições realizadas nas zonas sob sua jurisdição. Segunda, aos tribunais regionais a referente às eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, de acordo com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais. Terceira, ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições para presidente e vice-presidente da República, pelos resultados parciais remetidos pelos tribunais regionais. Capítulo 2 e da apuração nas juntas. Seção I. Disposições preliminares. Artigo 159. A apuração começará no dia seguinte ao das eleições, e salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos aos sábados, domingos e dias feriados, devendo a junta funcionar das 8 às 18 horas, pelo menos. Parágrafo 2º. Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste artigo, o fato deverá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional, mencionando-se as horas ou dias necessários para o adiamento que não poderá exceder a 5 dias. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo e a prorrogação estipulada neste artigo ou não tendo havido em tempo hábil o pedido de prorrogação, a respectiva junta eleitoral perde a competência para prosseguir na apuração devendo o seu presidente remeter, imediatamente ao Tribunal Regional, todo o material relativo à votação. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, competirá ao Tribunal Regional fazer a apuração. Parágrafo 5º. Os membros da junta eleitoral responsáveis pela inobservância injustificada dos prazos fixados neste artigo estarão sujeitos a multa de 2 a 10 salários mínimos, aplicada pelo Tribunal Regional. Artigo 160. Havendo conveniência, em razão do número de urnas a apurar, a junta poderá subdividir-se em turmas, até o limite de 5, todas presididas por algum dos seus componentes. Parágrafo único. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por maioria de votos dos membros da junta. Artigo 161. Cada partido poderá credenciar perante as juntas até três fiscais, que se revezem na fiscalização dos trabalhos. Parágrafo 1º. Em caso de divisão da junta em turmas, cada partido poderá credenciar até três fiscais para cada turma. Parágrafo 2º. Não será permitida, na junta ou turma, a atuação de mais de um fiscal de cada partido. Artigo 162. Cada partido poderá credenciar mais de um delegado perante a junta, mas no decorrer da apuração só funcionará um de cada vez. Artigo 163. Iniciada a apuração da urna, não será a mesma interrompida, devendo ser concluída. Parágrafo único. Em caso de interrupção por motivo de força maior, as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada, o que constará da ata. Artigo 164. É vedado às juntas eleitorais a divulgação, por qualquer meio, de expressões, frases ou desenhos estranhos ao pleito, apostos ou contidos nas cédulas. Parágrafo 1º. Aos membros, escrutinadores e auxiliares das juntas que infringirem o disposto neste artigo será aplicada a multa de 1 a 2 salários mínimos vigentes na zona eleitoral, cobrados através de executivo fiscal ou da inutilização de selos federais no processo em que for arbitrada a multa. Parágrafo 2º. Será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança, a que for arbitrada pelo Tribunal Regional e inscrita em livro próprio na secretaria desse órgão. Seção 2ª. Da abertura da urna. Artigo 165. Antes de abrir cada urna a junta verificará. I. Se há indício de violação da urna. Segunda, se a mesa receptora se constituiu legalmente. Terceira, se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 são autênticas. Quarta, se a eleição se realizou no dia, hora e local designados e se a votação não foi encerrada antes das 17 horas. V.
se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto. Sexta, se a sessão eleitoral foi localizada com infração ao disposto nos parágrafo 4º e 5º do artigo 135. Sétima, se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de partidos aos atos eleitorais. Oitava, se votou eleitor excluído do alistamento, sem ser o seu voto tomado em separado. Nona, se votou eleitor de outra seção, a não ser nos casos expressamente admitidos. X, se houve demora na entrega da urna e dos documentos conforme determina o número. Sexta, do artigo 154. X, se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores faltosos o devido registro de sua falta. Parágrafo 1º. Se houver indício de violação da urna, proceder-se-á da seguinte forma. E, antes da apuração, o presidente da junta indicará a pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público. Segunda, se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer for aceito pela junta, o presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei. Terceira, se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se-á a apuração. Quarta, se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a junta decidirá, podendo aquele, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional. V. Não poderão servir de peritos os referidos no artigo 36, parágrafo 3º, número.si a quarta. Parágrafo 2º. Essas impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até a abertura desta. Parágrafo 3º. Verificado qualquer dos casos dos número.s segunda, terceira, quarta e 5 do artigo, a junta anulará a votação, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Nos casos dos números 6º, 7ª, 8ª, 9ª e X, a junta decidirá se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se resolver pela nulidade da votação. Parágrafo 5º. A junta deixará de apurar os votos de urna que não estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribunal Regional. Artigo 166. Aberta a urna, a junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes. Parágrafo 1º. A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada. Parágrafo 2º. Se a junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Artigo 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a junta inicialmente e examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar. Segunda, misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na urna. Terceira, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Quarta, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Artigo 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da eleição, somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura das urnas. Seção 3ª. Das impugnações e dos recursos. Artigo 169. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações que serão decididas de plano pela junta. Parágrafo 1º. As juntas decidirão por maioria de votos as impugnações. Parágrafo 2º. De suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 horas para que tenha seguimento. Parágrafo 3º. O recurso, quando ocorrerem eleições simultâneas, indicará expressamente a eleição a que se refere. Parágrafo 4º.
Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão recorrida, ou se interpostos verbalmente, constará também da certidão o trecho correspondente do boletim. Artigo 170. As impugnações quanto à identidade do eleitor, apresentadas no ato da votação, serão resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no verso da folha individual de votação com a existente no anverso, ou se o eleitor votou em separado, no caso de omissão da folha individual na respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha modelo 2 com a do título eleitoral. Artigo 171. Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a Junta, no ato apuração, contra as nulidades arguidas. Artigo 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errônea de votos, vícios de cédulas ou de sobrecartas para votos em separado, deverão as cédulas ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e deverá ser rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o desejarem. Seção 4ª. Da contagem dos votos. Artigo 173. Resolvidas as impugnações, a Junta passará a apurar os votos. Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado o sistema eletrônico, a critério do Tribunal Superior Eleitoral e na forma por ele estabelecida. Artigo 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da Junta. Parágrafo 1º. Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser anunciado o seguinte, será aposto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, um carimbo com a expressão em branco, além da rubrica do presidente da turma. Parágrafo 2º. O mesmo processo será adaptado para o voto nulo. Parágrafo 3º. Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente sob as penas do artigo 345, sem que os votos em branco da anterior estejam todos registrados pela forma referida no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade. Artigo 175. Serão nulas as cédulas I, que não corresponderem ao modelo oficial. Segunda, que não estiverem devidamente autenticadas. Terceira, que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. Parágrafo 1º. Serão nulos os votos, em cada eleição majoritária. E, quando forem assinalados os nomes de 2 ou mais candidatos para o mesmo cargo. Segunda, quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor. Parágrafo 2º. Serão nulos os votos, em cada eleição pelo sistema proporcional. E, quando o candidato não for indicado, através do nome ou do número, com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda. Segunda, se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos, ou, indicando apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos diferentes. Terceira, se o eleitor, não manifestando preferência por candidato, ou o fazendo de modo que não se possa identificar o de sua preferência, escrever 2 ou mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma eleição. Quarta. Parágrafo 3º. Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Artigo 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda, nas eleições pelo sistema proporcional. E, se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua preferência. Segunda, se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido. Terceira, se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo partido. Quarta, se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido. Artigo 177.
Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ão, ainda, as seguintes normas. A inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará o voto, desde que seja possível a identificação do candidato. Segunda, se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como para a legenda a que pertence. Terceira, se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato e a legenda de outro partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome ou número foi escrito. Quarta, se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato a deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o voto será contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito. Se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado para o candidato e respectiva legenda, conforme o registro. Artigo 178. O voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente, assim como dado aos candidatos a governador, senador, deputado federal nos territórios, prefeito e juiz de paz entender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente. Artigo 179. Concluída a contagem dos votos, a junta ou turma deverá transcrever nos mapas referentes à urna a votação apurada. Segunda, expedir boletim contendo o resultado da respectiva sessão, no qual serão consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada legenda partidária, os votos nulos e os em branco, bem como recursos, se houver. Parágrafo 1º. Os mapas, em todas as suas folhas, e os boletins de apuração, serão assinados pelo presidente e membros da junta e pelos fiscais de partido que o desejarem. Parágrafo 2º. O boletim a que se refere este artigo obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo, porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por tribunal regional ou pela própria Junta Eleitoral. Parágrafo 3º. Um dos exemplares do boletim de apuração será imediatamente afixado na sede da Junta, em local que possa ser copiado por qualquer pessoa. Parágrafo 4º. Cópia autenticada do boletim de apuração será entregue a cada partido, por intermédio do delegado ou fiscal presente, mediante recibo. Parágrafo 5º. O boletim de apuração ou sua cópia autenticada com a assinatura do juiz e pelo menos de um dos membros da Junta, podendo ser apresentado ao Tribunal Regional, nas eleições federais e estaduais, sempre que o número de votos constantes dos mapas recebidos pela comissão apuradora não coincidir com os nele consignados. Parágrafo 6º. O partido ou candidato poderá apresentar o boletim na oportunidade concedida pelo artigo 200, quando terá vista do relatório da comissão apuradora, ou antes, se durante os trabalhos da comissão tiver conhecimento da incoincidência de qualquer resultado. Parágrafo 7º. Apresentado o boletim, será aberta a vista aos demais partidos, pelo prazo de 2 dias, os quais somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades. Parágrafo 8º. Se o boletim apresentado na contestação consignar outro resultado, coincidente ou não com o que figurar no mapa enviado pela Junta, a urna será requisitada e recontada pelo próprio Tribunal Regional, em sessão. Parágrafo 9º. A não expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada urna e antes de se passa a subsequente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no artigo 313. Artigo 180. O disposto no artigo anterior e em todos os seus parágrafos aplica-se às eleições municipais, observadas somente as seguintes alterações. O boletim de apuração poderá ser apresentado à Junta até 3 dia depois de totalizados os resultados, devendo os partidos ser cientificados, através de seus delegados, da data em que começará a correr esse prazo. Segunda, apresentado o boletim será observado o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo anterior, devendo a recontagem ser procedida pela própria Junta. Artigo 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos anteriores, a recontagem de votos só poderá ser deferida pelos tribunais regionais, em recurso interposto imediatamente após a apuração de cada urna. Parágrafo único.
Em nenhuma outra hipótese poderá a Junta determinar a reabertura de urnas já apuradas para a recontagem de votos. Artigo 182. Os títulos dos eleitores estranhos à sessão serão separados, para remessa, depois de terminados os trabalhos da Junta, ao juiz eleitoral da zona neles mencionadas, a fim de que seja anotado na folha individual de votação o voto dado em outra sessão. Parágrafo único. Se, ao ser feita a anotação, no confronto do título com a folha individual, se verificar incoincidência ou outro indício de fraude, serão autuados tais documentos e o juiz determinará as providências necessárias para a apuração do fato e consequentes medidas legais. Artigo 183. Concluída a apuração, e antes de se passar à subsequente, as cédulas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada e lacrada, não podendo ser reaberta senão depois de transitada em julgado a diplomação, salvo nos casos de recontagem de votos. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente artigo, sob qualquer pretexto, constitui o crime eleitoral previsto no artigo 314. Artigo 184. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tribunal Regional no prazo de 24 horas, todos os papéis eleitorais referentes às eleições estaduais ou federais, acompanhados dos documentos referentes à apuração, juntamente com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão consignadas as votações apuradas para cada legenda e candidato e os votos não apurados com a declaração dos motivos por que o não foram. Parágrafo 1º. Essa remessa será feita em invólucros fechado, lacrado e rubricado pelos membros da Junta, delegados e fiscais de partido, por via postal ou sob protocolo, conforme for mais rápida e segura a chegada ao destino. Parágrafo 2º. Se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este artigo não se verificar no prazo nele estabelecido, os membros da Junta estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. Parágrafo 3º. Decorridos 15 dias sem que o Tribunal Regional tenha recebido os papéis referidos neste artigo ou comunicação de sua expedição, determinará ao corregedor regional ou juiz eleitoral mais próximo que os faça apreender e enviar imediatamente, transferindo-se para o Tribunal Regional a competência para decidir sobre os mesmos. Artigo 185. 60 dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos, eleitos nos pleitos eleitorais realizados simultaneamente prévia publicação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e imediatamente incineradas, na presença do juiz eleitoral e em ato público, vedado a qualquer pessoa inclusive ao juiz, o seu exame na ocasião da incineração. Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Eleitoral, tomadas as medidas necessárias à garantia do sigilo, autorizar a reciclagem industrial das cédulas, em proveito do ensino público de primeiro grau ou de instituições beneficentes. Artigo 186. Com relação às eleições municipais e distritais, uma vez terminada a apuração de todas as urnas, a Junta resolverá as dúvidas não decididas, verificará o total dos votos apurados, inclusive os votos em branco, determinará o quociente eleitoral e os quocientes partidários e proclamará os candidatos eleitos. Parágrafo 1º. O presidente da Junta fará lavrar, por um dos secretários, a ata geral concernente às eleições referidas neste artigo, da qual constará o seguinte: I. As sessões apuradas e o número de votos apurados em cada urna. Segunda, as sessões anuladas, os motivos por que foram e o número de votos não apurados. Terceira, as sessões onde não houve eleição e os motivos. Quarta, as impugnações feitas, a solução que lhes foi dada e os recursos interpostos. V. A votação de cada legenda na eleição para vereador. Sexta, o quociente eleitoral e os quocientes partidários. Sétima, a votação dos candidatos a vereador, incluídos em cada lista registrada, na ordem da votação recebida. Oitava, a votação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a juiz de paz, na ordem da votação recebida. Parágrafo 2º. Cópia da ata geral da eleição municipal, devidamente autenticada pelo juiz, será enviada ao Tribunal Regional e ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 187.
verificando a junta apuradora que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário, nas eleições municipais, fará imediata comunicação do fato ao Tribunal Regional, que marcará, se for o caso, dia para a renovação da votação naquelas sessões. Parágrafo 1º. Nas eleições suplementares municipais observar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 201. Parágrafo 2º. Essas eleições serão realizadas perante novas mesas receptoras, nomeadas pelo juiz eleitoral, e apuradas pela própria junta que, considerando os anteriores e os novos resultados, confirmará ou invalidará os diplomas que houver expedido. Parágrafo 3º. Havendo renovação de eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito, os diplomas somente serão expedidos depois de apuradas as eleições suplementares. Parágrafo 4º. Nas eleições suplementares, quando se referirem a mandatos de representação proporcional, a votação e a apuração far-se-ão exclusivamente para as legendas registradas. Seção V. Da contagem dos votos pela mesa receptora. Artigo 188. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a contagem de votos pelas mesas receptoras, nos estados em que o Tribunal Regional indicar as zonas ou seções em que esse sistema deva ser adotado. Artigo 189. Os mesários das sessões em que for efetuada a contagem dos votos serão nomeados escrutinadores da Junta. Artigo 190. Não será efetuada a contagem dos votos pela mesa se esta não se julgar suficientemente garantida, ou se qualquer eleitor houver votado sob impugnação, devendo a mesa, em um ou outro caso, proceder na forma determinada para as demais, das zonas em que a contagem não foi autorizada. Artigo 191. Terminada a votação, o presidente da mesa tomará as providências mencionadas nas alíneas 2ª, 3ª, 4ª e 5 do artigo 154. Artigo 192. Lavrada e assinada a ata, o presidente da mesa, na presença dos demais membros, fiscais e delegados do partido, abrirá a urna e o invólucro e verificará se o número de cédulas oficiais coincide com o de votantes. Parágrafo 1º. Se não houver coincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna e no invólucro, a mesa receptora não fará a contagem dos votos. Parágrafo 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o presidente da mesa determinará que as cédulas e as sobrecartas sejam novamente recolhidas à urna e ao invólucro, os quais serão fechados e lacrados, procedendo, em seguida, na forma recomendada pelas alíneas 6ª, 7ª e 8ª do artigo 54. Artigo 193. Havendo coincidência entre o número de cédulas e o de votantes, deverá a mesa, inicialmente, misturar as cédulas contidas nas sobrecartas brancas, da urna e do invólucro, com as demais. Parágrafo 1º. Em seguida proceder-se-á à abertura das cédulas e contagem dos votos, observando-se o disposto nos artigos 169 e seguintes, no que couber. Parágrafo 2º. Terminada a contagem dos votos, será lavrada a ata resumida, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior e da qual constarão apenas as impugnações acaso apresentadas, figurando os resultados no boletim que se incorporará à ata, e do qual se dará cópia aos fiscais dos partidos. Artigo 194. Após a lavratura da ata, que deverá ser assinada pelos membros da mesa e fiscais e delegados de partido, as cédulas e as sobrecartas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada, lacrada e entregue ao juiz eleitoral pelo presidente da mesa ou por um dos mesários, mediante recibo. Parágrafo 1º. O juiz eleitoral poderá, havendo possibilidade, designar funcionários para recolher as urnas e demais documentos nos próprios locais da votação ou instalar postos e locais diversos para o seu recebimento. Parágrafo 2º. Os fiscais e delegados de partido podem vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nos postos arrecadadores e até a entrega à junta. Artigo 195. Recebida a urna e documentos, a junta deverá examinar a sua regularidade, inclusive quanto ao funcionamento normal da sessão. Segunda, rever o boletim de contagem de votos da mesa receptora, a fim de verificar se está aritmeticamente certo, fazendo dele constar que, conferido, nenhum erro foi encontrado.
Terceira, abrir a urna e conferir os votos sempre que a contagem da mesa receptora não permitir o fechamento dos resultados. Quarta, proceder à apuração se da ata da eleição constar impugnação de fiscal, delegado, candidato ou membro da própria mesa em relação ao resultado de contagem dos votos. V. Resolver todas as impugnações constantes da ata da eleição. Sexta, praticar todos os atos previstos na competência das juntas eleitorais. Artigo 196. De acordo com as instruções recebidas, a junta apuradora poderá reunir os membros das mesas receptoras e demais componentes da junta em local amplo e adequado no dia seguinte ao da eleição, em horário previamente fixado, e a proceder à apuração na forma estabelecida nos artigos 159 e seguintes, de uma só vez ou em duas ou mais etapas. Parágrafo único. Nesse caso, cada partido poderá credenciar um fiscal para acompanhar a apuração de cada urna, realizando-se esta sob a supervisão do juiz e dos demais membros da junta, aos quais caberá decidir, em cada caso, as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos. Capítulo 3º da apuração nos tribunais regionais. Artigo 197. Na apuração, compete ao Tribunal Regional I. Resolver as dúvidas não decididas e os recursos interpostos sobre as eleições federais e estaduais e apurar as votações que haja validado em grau de recurso. Segunda, verificar o total dos votos apurados, entre os quais se incluem os em branco. Terceira, determinar os quocientes, eleitoral e partidário, bem como a distribuição das sobras. Quarta, proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas. V. Fazer a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da República. Artigo 198. A apuração pelo Tribunal Regional começará no dia seguinte ao em que receber os primeiros resultados parciais das juntas e prosseguirá sem interrupção, inclusive nos sábados, domingos e feriados, de acordo com o horário previamente publicado, devendo terminar 30 dias depois da eleição. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivos relevantes, expostos com a necessária antecedência, o Tribunal Superior poderá conceder prorrogação desse prazo, uma só vez e por 15 dias. Parágrafo 2º. Se o Tribunal Regional não terminar a apuração no prazo legal, seus membros estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. Artigo 199. Antes de iniciar a apuração, o Tribunal Regional constituirá com três de seus membros, presidida por um destes, uma comissão apuradora. Parágrafo 1º. O presidente da comissão designará um funcionário do tribunal para servir de secretário e para auxiliar em os seus trabalhos, tantos outros quantos julgar necessários. Parágrafo 2º. De cada sessão da comissão apuradora será lavrada a ata resumida. Parágrafo 3º. A comissão apuradora fará publicar no órgão oficial, diariamente, um boletim com a indicação dos trabalhos realizados e do número de votos atribuídos a cada candidato. Parágrafo 4º. Os trabalhos da comissão apuradora poderão ser acompanhados por delegados dos partidos interessados, sem que, entretanto, neles intervenha com protestos, impugnações ou recursos. Parágrafo 5º. Ao final dos trabalhos, a comissão apuradora apresentará ao Tribunal Regional os mapas gerais da apuração e um relatório, que mencione o número de votos válidos e anulados em cada junta eleitoral, relativos a cada eleição. Segunda, as sessões apuradas e os votos nulos e anulados de cada uma. Terceira, as sessões anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos anulados ou não apurados. Quarta, as sessões onde não houve eleição e os motivos. V. As impugnações apresentadas às juntas e como foram resolvidas por elas, assim como os recursos que tenham sido interposto. Sexta, a votação de cada partido. Sétima, a votação de cada candidato. Oitava, o quociente eleitoral. Nona, os quocientes partidários. X. A distribuição das sobras. Artigo 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria do Tribunal, pelo prazo de 3 dias, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou. Parágrafo 1º.
Terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas reclamações, dentro de dois dias, sendo estas submetidas a parecer da comissão apuradora que, no prazo de 3 dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das modificações que julgar procedentes, ou com a justificação da improcedência das arguições. Parágrafo 2º. O Tribunal Regional, antes de aprovar o relatório da comissão apuradora e, em 3 dias improrrogáveis, julgará as impugnações e as reclamações não providas pela comissão apuradora, e, se as deferir, voltará o relatório à comissão para que sejam feitas as alterações resultantes da decisão. Artigo 201. De posse do relatório referido no artigo anterior, reunir-se-á o Tribunal, no dia seguinte, para o conhecimento do total dos votos apurados, e, em seguida, se verificar que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de candidato eleito pelo princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições. Parágrafo único. As novas eleições obedecerão às seguintes normas. O presidente do tribunal fixará, imediatamente, a data, para que se realizem dentro de 15 dias, no mínimo, e de 30 dias no máximo, a contar do despacho que a fixar, desde que não tenha havido recurso contra a anulação das sessões. Segunda, somente serão admitidos a votar os eleitores da sessão, que hajam comparecido à eleição anulada, e os de outras sessões que ali houverem votado. Terceira, nos casos de coação que haja impedido o comparecimento dos eleitores às urnas, no de encerramento da votação antes da hora legal, e quando a votação tiver sido realizada em dia, hora e lugar diferentes dos designados, poderão votar todos os eleitores da sessão e somente estes. Quarta, nas zonas onde apenas uma sessão for anulada, o juiz eleitoral respectivo presidirá a mesa receptora. Se houver mais de uma sessão anulada, o presidente do Tribunal Regional designará os juízes presidentes das respectivas mesas receptoras. As eleições realizar-se-ão nos mesmos locais anteriormente designados, servindo os mesários e secretários que pelo juiz forem nomeados, com a antecedência de, pelo menos, 5 dias, salvo se a anulação for decretada por infração dos parágrafo 4º e 5º do artigo 135. Sexta, as eleições assim realizadas serão apuradas pelo Tribunal Regional. Artigo 202. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada ata geral, assinada pelos seus membros e da qual constarão as sessões apuradas e o número de votos apurados em cada uma. Segunda, as sessões anuladas, as razões por que o foram e o número de votos não apurados. Terceira, as sessões onde não tenha havido eleição e os motivos. Quarta, as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram resolvidas. As sessões em que se vai realizar ou renovar a eleição. Sexta, a votação obtida pelos partidos. Sétima, o quociente eleitoral e o partidário. Oitava, os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos. Nona, os nomes dos eleitos. Os nomes dos suplentes, na ordem em que devem substituir ou suceder. Parágrafo 1º. Na mesma sessão o Tribunal Regional proclamará os eleitos e os respectivos suplentes e marcará a data para a expedição solene dos diplomas em sessão pública, salvo quanto a governador e vice-governador, se ocorrer a hipótese prevista na Emenda Constitucional nº 13. Parágrafo 2º. O vice-governador e o suplente de senador, considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do governador e do senador com os quais se candidatarem. Parágrafo 3º. Os candidatos a governador e vice-governador somente serão diplomados depois de realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. Parágrafo 4º. Um traslado da ata da sessão, autenticado com a assinatura de todos os membros do tribunal que assinaram a ata original, será remetida ao presidente do Tribunal Superior. Parágrafo 5º. O Tribunal Regional comunicará o resultado da eleição ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Artigo 203. Sempre que forem realizadas eleições de âmbito estadual juntamente com eleições para presidente e vice-presidente da República, o Tribunal Regional desdobrará os seus trabalhos de apuração, fazendo tanto para aquelas como para esta, uma ata geral. Parágrafo 1º.
A comissão apuradora deverá, também, apresentar relatórios distintos, um dos quais referente apenas às eleições presidenciais. Parágrafo 2º. Concluídos os trabalhos da apuração, o Tribunal Regional remeterá ao Tribunal Superior os resultados parciais das eleições para presidente e vice-presidente da República, acompanhados de todos os papéis que lhe digam respeito. Artigo 204. O Tribunal Regional, julgando conveniente, poderá determinar que a totalização dos resultados de cada urna seja realizada pela própria comissão apuradora. Parágrafo único. Ocorrendo essa hipótese, serão observadas as seguintes regras. A decisão do tribunal será comunicada, até 30 dias antes da eleição, aos juízes eleitorais, aos diretórios dos partidos e ao Tribunal Superior. Segunda, iniciada a apuração, os juízes eleitorais remeterão ao Tribunal Regional, diariamente, sob registro postal ou por portador, os mapas de todas as urnas apuradas no dia. Terceira, os mapas serão acompanhados de ofício sucinto, que esclareça apenas a que seções correspondem e quantas ainda faltam para completar a apuração da zona. Quarta, havendo sido interposto recurso em relação à urna correspondente aos mapas enviados, o juiz fará constar do ofício, em seguida a indicação da seção, entre parênteses, apenas esse esclarecimento: houve recurso. A ata final da junta não mencionará, no seu texto, a votação obtida pelos partidos e candidatos, a qual ficará constando dos boletins de apuração do juízo, que dela ficarão fazendo parte integrante. Sexta, cópia autenticada da ata, assinada por todos os que assinaram o original, será enviada ao Tribunal Regional na forma prevista no artigo 184. Sétima, a comissão apuradora, à medida em que for recebendo os mapas, passará a totalizar os votos, aguardando, porém, a chegada da cópia autêntica da ata para encerrar a totalização referente a cada zona. Oitava, no caso de extravio de mapa, o juiz eleitoral providenciará a remessa de 2 a ponto via, preenchida à vista dos delegados de partido especialmente convocados para esse fim e pelos resultados constantes do boletim de apuração, que deverá ficar arquivado no juízo. Capítulo 4 da apuração no Tribunal Superior. Artigo 205. O Tribunal Superior fará a apuração geral das eleições para presidente e vice-presidente da República pelos resultados verificados pelos tribunais regionais em cada estado. Artigo 206. Antes da realização da eleição, o presidente do tribunal sorteará, dentre os juízes, o relator de cada grupo de estados, ao qual serão distribuídos todos os recursos e documentos da eleição referentes ao respectivo grupo. Artigo 207. Recebidos os resultados de cada estado, e julgados os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais, o relator terá o prazo de 5 dias para apresentar seu relatório, com as conclusões seguintes. Os totais dos votos válidos e nulos do Estado. Segunda, os votos apurados pelo Tribunal Regional que devem ser anulados. Terceira, os votos anulados pelo Tribunal Regional que devem ser computados como válidos. Quarta, a votação de cada candidato. O resumo das decisões do Tribunal Regional sobre as dúvidas e impugnações, bem como dos recursos que hajam sido interpostos para o Tribunal Superior, com as respectivas decisões e indicação das implicações sobre os resultados. Artigo 208. O relatório referente a cada estado ficará na Secretaria do Tribunal, pelo prazo de 2 dias, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou e apresentar alegações ou documentos sobre o relatório, no prazo de 2 dias. Parágrafo único. Findo esse prazo, serão os autos conclusos ao relator, que, dentro em 2 dias, os apresentará a julgamento, que será previamente anunciado. Artigo 209. Na sessão designada será o feito chamado a julgamento de preferência a qualquer outro processo. Parágrafo 1º. Se o relatório tiver sido impugnado, os partidos interessados poderão, no prazo de 15 minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. Parágrafo 2º. Se do julgamento resultarem alterações na apuração efetuada pelo Tribunal Regional, o acórdão determinará que a Secretaria, dentro em 5 dias, levante as folhas de apuração parcial das sessões cujos resultados tiverem sido alterados, bem como o mapa geral da respectiva circunscrição, de acordo com as alterações decorrentes do julgado, devendo o mapa,
após o visto do relator, ser publicado na Secretaria. Parágrafo 3º. A esse mapa admitir-se-á, dentro em 48 horas de sua publicação, impugnação fundada em erro de conta ou de cálculo, decorrente da própria sentença. Artigo 210. Os mapas gerais de todas as circunscrições com as impugnações, se houver, e a folha de apuração final levantada pela Secretaria, serão autuados e distribuídos a um relator geral, designado pelo Presidente. Parágrafo único. Recebidos os autos, após audiência do Procurador-Geral, o relator, dentro de 48 horas, resolverá as impugnações relativas aos erros de conta ou de cálculo, mandando fazer as correções, se for o caso, e apresentará, a seguir, o relatório final com os nomes dos candidatos que deverão ser proclamados eleitos e os dos demais candidatos, na ordem decrescente das votações. Artigo 211. Aprovada em sessão especial a apuração geral, o Presidente anunciará a votação dos candidatos, proclamando a seguir eleito Presidente da República o candidato, mais votado que tiver obtido maioria absoluta de votos, excluídos, para a apuração desta, os em branco e os nulos. Artigo 212. Verificando que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, em todo o país, poderão alterar a classificação de candidato, ordenará o Tribunal Superior a realização de novas eleições. Parágrafo 1º. Essas eleições serão marcadas desde logo pelo Presidente do Tribunal Superior e terão lugar no primeiro domingo ou feriado que ocorrer após o 15º. 15º, o dia a contar da data do despacho, devendo ser observado o disposto nos números 2º a 6º do parágrafo único do artigo 201. Parágrafo 2º. Os candidatos a presidente e vice-presidente da República somente serão diplomados depois de realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. Artigo 213. Não se verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional, dentro de 15 dias após haver recebido a respectiva comunicação do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão pública para se manifestar sobre o candidato mais votado, que será considerado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade mais um dos votos dos seus membros. Parágrafo 1º. Se não ocorrer a maioria absoluta referida no caput deste artigo, renovar-se-á, até 30 dias depois, a eleição em todo o país, a qual concorrerão os dois candidatos mais votados, cujos registros estarão automaticamente revalidados. Parágrafo 2º. No caso de renúncia ou morte, concorrerá à eleição prevista no parágrafo anterior o substituto registrado pelo mesmo partido político ou coligação partidária. Artigo 214. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse a 15 de março, em sessão do Congresso Nacional. Parágrafo único. No caso do parágrafo 1º do artigo anterior, a posse realizar-se-á dentro de 15 dias a contar da proclamação do resultado da segunda eleição, expirando, porém, o mandato a 15 de março do quarto ano. Capítulo V. Dos diplomas. Artigo 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo Presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal. Artigo 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Artigo 217. Apuradas as eleições suplementares, o juiz ou o tribunal reverá a apuração anterior, confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido. Parágrafo único. No caso de provimento, após a diplomação, de recurso contra o registro de candidato ou de recurso parcial, será também revista a apuração anterior, para confirmação ou invalidação de diplomas, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 261. Artigo 218. O presidente de junta ou de tribunal que diplomar militar candidato a cargo eletivo, comunicará imediatamente a diplomação à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, para os fins do artigo 98.
Capítulo 6 e das nulidades da votação. Artigo 219. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar. Artigo 220. É nula a votação. E, quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa à letra da lei. Segunda, quando efetuada em folhas de votação falsas. Terceira, quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas. Quarta, quando preterida a formalidade essencial do sigilo dos sufrágios. V. Quando a sessão eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos parágrafo 4º e 5º do artigo 135. Parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e o encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes. Artigo 221. É anulável a votação. E, quando houver extravio de documento reputado essencial. Segunda, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento. Terceira, quando votar, sem as cautelas do artigo 147, parágrafo 2º. A. Eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido. B. Eleitor de outra seção, salvo a hipótese do artigo 145. C. Alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. Artigo 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. Parágrafo 1º. Revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. E, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Segunda, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Terceira, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Quarta, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Artigo 223. A nulidade de qualquer ato, não decretada de ofício pela Junta, só poderá ser arguida quando de sua prática, não mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Parágrafo 1º. Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade que para tanto se apresente. Parágrafo 2º. Se basear em motivo superveniente deverá ser alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 3º. A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida. Artigo 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Parágrafo 1º. Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. Parágrafo 2º.
Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá, imediatamente, a punição dos culpados. Parágrafo 3º. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Parágrafo 4º. A eleição a que se refere o parágrafo 3º ocorrerá às expensas da Justiça Eleitoral e será indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Segunda, direta, nos demais casos. Capítulo 7º. Do voto no exterior. Artigo 225. Nas eleições para presidente e vice-presidente da República poderá votar o eleitor que se encontrar no exterior. Parágrafo 1º. Para esse fim serão organizadas sessões eleitorais, nas sedes das embaixadas e consulados gerais. Parágrafo 2º. Sendo necessário instalar 2 ou mais sessões, poderá ser utilizado local em que funcione serviço do governo brasileiro. Artigo 226. Para que se organize uma sessão eleitoral no exterior é necessário que na circunscrição sob a jurisdição da missão diplomática ou do consulado geral haja um mínimo de 30 eleitores inscritos. Parágrafo único. Quando o número de eleitores não atingir o mínimo previsto no parágrafo anterior, os eleitores poderão votar na mesa receptora mais próxima, desde que localizada no mesmo país, de acordo com a comunicação que lhes for feita. Artigo 227. As mesas receptoras serão organizadas pelo Tribunal Regional do Distrito Federal mediante proposta dos chefes de missão e cônsules gerais, que ficarão investidos, no que for aplicável, das funções administrativas de juiz eleitoral. Parágrafo único. Será aplicável às mesas receptoras o processo de composição e fiscalização partidária vigente para as que funcionam no território nacional. Artigo 228. Até 30 dias antes da realização da eleição, todos os brasileiros eleitores, residentes no estrangeiro, comunicarão à sede da missão diplomática ou ao consulado geral, em carta, telegrama ou qualquer outra via, a sua condição de eleitor e sua residência. Parágrafo 1º. Com a relação dessas comunicações e com os dados do registro consular, serão organizadas as folhas de votação, e notificados os eleitores da hora e local da votação. Parágrafo 2º. No dia da eleição só serão admitidos a votar os que constem da folha de votação e os passageiros e tripulantes de navios e aviões de guerra e mercantes que, no dia, estejam na sede das sessões eleitorais. Artigo 229. Encerrada a votação, as urnas serão enviadas pelos cônsules gerais às sedes das missões diplomáticas. Estas as remeterão, pela mala diplomática, ao Ministério das Relações Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem competirá a apuração dos votos e julgamento das dúvidas e recursos que hajam sido interpostos. Parágrafo único. Todo o serviço de transporte do material eleitoral será feito por via aérea. Artigo 230. Todos os eleitores que votarem no exterior terão os seus títulos apreendidos pela mesa receptora. Parágrafo único. A todo eleitor que votar no exterior será concedido comprovante para comunicação legal ao juiz eleitoral de sua zona. Artigo 231. Todo aquele que, estando obrigado a votar, não o fizer, fica sujeito, além das penalidades previstas para o eleitor que não vota no território nacional, à proibição de requerer qualquer documento perante a repartição diplomática que estiver subordinado, enquanto não se justificar. Artigo 232. Todo o processo eleitoral realizado no estrangeiro fica diretamente subordinado ao Tribunal Regional do Distrito Federal. Artigo 233. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores baixarão as instruções necessárias e adotarão as medidas adequadas para o voto no exterior. Artigo 233-A. Aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100.000 eleitores. Parágrafo 1º. O exercício do direito previsto neste artigo sujeita-se à observância das regras seguintes.
Para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral no período de até 45 dias da data marcada para a eleição, indicando o local em que pretende votar. Segunda, aos eleitores que se encontrarem fora da unidade da federação de seu domicílio eleitoral somente é assegurado o direito à habilitação para votar em trânsito nas eleições para Presidente da República. Terceira, os eleitores que se encontrarem em trânsito dentro da unidade da federação de seu domicílio eleitoral poderão votar nas eleições para Presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Parágrafo 2º. Os membros das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos de segurança pública que se refere ao artigo 144 da Constituição Federal, bem como os integrantes das guardas municipais mencionados no parágrafo 8º do mesmo artigo 144, poderão votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião das eleições. Parágrafo 3º. As chefias ou comandos dos órgãos a que estiverem subordinados os eleitores mencionados no parágrafo 2º enviarão obrigatoriamente à Justiça Eleitoral, em até 45 dias da data das eleições, a listagem dos que estarão em serviço no dia da eleição com indicação das seções eleitorais de origem e destino. Parágrafo 4º. Os eleitores mencionados no parágrafo 2º, uma vez habilitados na forma do parágrafo 3º, serão cadastrados e votarão nas seções eleitorais indicadas nas listagens mencionadas no parágrafo 3º independentemente do número de eleitores do município.